Olá, tudo bem? Sou Inedilson Anelli, um nerd espírita e autodidata. Você está no portal Otimismo Online e hoje a gente vai começar o nosso curso aqui, nosso ciclo de aprendizado, aprendendo com o Espiritismo. Então a gente vai lá para a página inicial aqui do portal. Então aqui, ó, no aprendizado compartilhado, nessa aba aqui, aprendizado compartilhado, você encontra aqui aprendendo a amar, aprender e aprendendo com o Espiritismo. É esse que a gente vai ver hoje, certo? Então vamos começar aqui respondendo essa pergunta, né? O que é o Espiritismo? Essa pergunta é o título de um livro de Allan Kardec, que é o Espiritismo, onde ele busca explicar ali de forma bem simples, né? O que é o Espiritismo, né? Então, tá lá no preâmbulo essa resposta de Allan Kardec que a gente vai ver aqui. Antes da gente começar aqui, eu quero explicar uma coisinha para vocês. Vocês estão vendo aqui, tem alguns trechos do texto que estão em azul, tá? Isso aqui são observações que eu coloco para explicar de um modo mais simples, né? Mais fácil. Nosso objetivo aqui é fazer um estudo confortável, gostoso, né? Onde você sinta amor ao aprender, né? Então, vamos começar. O que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós, pessoas encarnadas em corpo físico, e os espíritos, que são pessoas desencarnadas de um corpo físico. Como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que dimanam, ou seja, que tem sequência aí dessas mesmas relações, né? Quando nós dizemos a palavra encarnado, é muito comum as pessoas terem dúvidas sobre isso, né? Nós estamos nos referindo à pessoa que está ligada a um corpo físico. No meu caso aqui, eu sou um encarnado, estou ligado ao meu corpo físico, tá? Quando dizemos desencarnado, nós estamos nos referindo a uma pessoa que se desligou do corpo físico pelo processo que nós conhecemos como morte do corpo físico. Então, o que morre é o corpo físico, que devolve ali os seus elementos para a natureza. Mas o espírito é imortal, tá? Ele é criado por Deus, né? Nós fazemos aí uma distinção entre eterno e imortal. Deus é eterno, porque ele não teve começo e não terá fim, né? Nós somos imortais. Por quê? Porque nós somos criados por Deus. Deus desejou, em algum momento, que você existisse. Então, ele te criou. Tá? E ele te fez imortal. É o maior presente que um pai pode dar para um filho, né? Ele nos fez espíritos imortais destinados ao progresso, a desenvolver nossa inteligência, né? Cada vez mais e amadurecer moralmente. Então, Kardec ainda coloca aqui, né? Nós podemos defini-lo assim, o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Tá? Então isso está lá na obra O que é o Espiritismo, lá no preâmbulo. Agora, para a gente aprofundar aqui o nosso entendimento aqui sobre o que é o Espiritismo, né? Percebam que no comecinho aqui ele fala que o Espiritismo é como uma ciência prática, né? É uma ciência de observação, né? Então vamos lá. Primeiramente a gente traz aqui de Carl Sagan, né? Na obra Romance da Ciência, lá no capítulo 2, o Carl Sagan ele dá uma definição de ciência muito bacana, muito fácil de entender, né? Ele diz assim: a ciência é antes um modo de aprender do que propriamente um conjunto de conhecimentos. Então, a ciência é um modo de aprender. O seu objetivo é compreender de que forma o mundo funciona, procurar as regularidades que possam existir,
penetrar nas conexões das coisas, desde as partículas subnucleares, que talvez sejam as componentes de toda a matéria, até os organismos vivos e a comunidade social humana, e daí o cosmos como um todo. Então essa definição que o Carl Sagan dá sobre ciência, é um modo de pensar, né? É uma forma ali de você procurar aquelas coisas, aquelas regularidades, né, que possam existir, né? Penetrar ali na conexão das coisas. Então, nós entendemos então o que é ciência, segundo Carl Sagan. Agora vamos entender o que é uma ciência de observação. Porque os espíritos, no momento em que vieram trazer o conhecimento espírita, e Kardec fez essa codificação, esse estudo, né? Eles definiram então que o espiritismo ele é uma ciência de observação, ou ciência observacional. O que isso quer dizer? A ciência de observação ela é o campo do saber em que os pesquisadores não criam experimentos controlados, né? Em vez disso, o conhecimento é gerado pela coleta de dados empíricos, por meio da observação direta, sistemática e contínua de fenômenos naturais ou sociais em seu ambiente autêntico. Empírico quer dizer é tudo aquilo que se baseia na experiência, na observação do mundo e na prática. Então, uma ciência de observação é isso. Ela é feita através da paciência, da observação dali do ambiente, do que está acontecendo, né? Então, exemplos de área de atuação, né? Na astronomia, os astrônomos eles observam a dinâmica das estrelas, das galáxias, dos buracos negros. Porém, não tem como um astrônomo pegar uma galáxia, né, e reduzir ela ali para estudar dentro de um laboratório, né? Não tem como, né? Pegar um planeta, né, e querer reduzir ele ali para estudar dentro de um laboratório. Não tem como fazer isso, né? Então, quando se diz que é uma ciência de observação, é por causa disso. Não dá para você fazer um experimento controlado dentro de um laboratório, né? Então você tem que ir para o ambiente, né? O local onde está acontecendo ali o fenômeno e estudar ele, né? Foi o que Kardec fez quando começou a surgir aqueles fenômenos das mesas girantes, né? Ele percebeu, né? Ele sabia como um estudioso, cientista, que uma mesa não pode simplesmente se movimentar ali sozinha. Tem que ter alguma coisa, né, acontecendo ali para que aquela mesa se movimente, né? Então ele foi excluindo todas as possibilidades até que ele chegou à conclusão de que havia ali uma inteligência, né, fazendo aquele fenômeno. Agora vamos para a questão da doutrina filosófica, que é outra parte ali que quando se explica o espiritismo, né? É uma ciência de observação e é também uma doutrina filosófica. O que é uma doutrina filosófica? É um conjunto de princípios, de crenças e teorias que servem de base para explicar a realidade, a ética e a existência humana. Ela organiza o pensamento crítico e fornece métodos para interpretar o mundo, tá? Então, uma doutrina filosófica é tudo isso, né? É um conjunto de princípios, de crenças, de teorias que servem para explicar a realidade, né? E organiza o pensamento. As principais correntes filosóficas que a gente tem atualmente, na história do pensamento humano, né? Essas correntes elas são diferentes linhas de raciocínio, tá? As mais destacadas, as mais conhecidas são o racionalismo, que defende que o conhecimento verdadeiro deriva exclusivamente da razão e do intelecto, né? O empirismo, que sustenta que todo conhecimento vem da experiência sensorial e da observação. O idealismo, que acredita que as ideias e a mente são a verdadeira realidade, guiando as ações humanas. O materialismo, que afirma que a matéria é a única realidade fundamental, né? Então se opõe ao idealismo. E o existencialismo enfatiza a liberdade individual e a ideia de que a existência precede a essência. Tem também o pragmatismo, que atribui o sentido
e a verdade a uma ideia e suas consequências práticas. Então são as vertentes aí de pensamento que a gente tem mais comum, né? E o Espiritismo ele é uma doutrina filosófica, então ele se baseia, né, em princípios, em crenças, em teorias, né, que servem para explicar a realidade, a ética, a existência humana, né? Então ele organiza o pensamento desse modo, né? Então, gente, isso é a explicação sobre o que é o Espiritismo. Então, hoje, quando alguém te perguntar, né, falar, o que é Espiritismo, né? É uma ciência de observação e é também uma doutrina filosófica. Agora, para por aí? Não, né? Dentro da obra completa de Allan Kardec, ali, a gente vai ver que existe um aspecto também que não foi comentado aqui, o aspecto religioso, né? Só que esse aspecto religioso era um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a definir como religioso. E nós vamos ver no próximo vídeo, onde o próprio Kardec, né, tem um artigo lá na Revista Espírita, no mês de dezembro de 1868, onde ele pergunta: o Espiritismo é uma religião? Então ele vai explicar esse aspecto religioso aí do Espiritismo. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, até lá, né?